Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota e hoje nós vamos falar sobre os contratos de trabalho, né? Vocês sabem que quando a gente fala de contrato de trabalho, quando um funcionário entra numa empresa para trabalhar, a maioria dos contratos de trabalho eles são por prazo indeterminado, tá? Essa é a regra geral do contrato de trabalho. Tá? Então, o contrato de trabalho, em regra geral, ele é um contrato mantido por prazo indeterminado. Porém, no artigo 443 da CLT, admite que esse contrato de trabalho ele possa ser por prazo determinado. Vou ler para vocês o artigo 443 da CLT. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certos acontecimentos suscetível de previsão aproximada. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório, de contrato de experiência. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços como subordinação não é contínua, ocorrendo com a alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Muito bem, então, como o próprio artigo fala, 443 da CLT, eu posso ter um contrato de trabalho por prazo determinado, posso ter um contrato de trabalho por prazo indeterminado e posso também ter um contrato de trabalho intermitente. Muito bem. Por representar algumas vantagens ao empregador, como, por exemplo, a impossibilidade de aviso prévio, salvo nos contratos de experiência, estabilidade de qualquer natureza e multa do FGTS, resolveu por bem o legislador estabelecer alguns requisitos, como a nítida intenção de que esses contratos continuem sendo exceção à regra, que são os contratos por prazo indeterminado. Então, os contratos por prazo indeterminado, eles são a regra. Os contratos por prazo determinado e o contrato intermitente, eles são exceção à regra, como o próprio artigo 443 menciona na CLT. Muito bem. O próprio artigo 1443 da CLT, ele traz alguns requisitos para o contrato por prazo determinado. Ele fala sobre a validade do contrato por prazo determinado. O que é o contrato por prazo determinado? É aquele contrato de trabalho que eu sei quando ele vai começar e quando ele vai terminar. Então, eu tenho uma data de início e tenho uma data de fim do contrato por prazo determinado. Então, eu não sou pego de surpresa, né? Tanto que não existe o aviso prévio no contrato por prazo determinado, porque o nome está falando aviso prévio. Eu estou avisando previamente que o contrato será encerrado. No caso do contrato por prazo determinado, eu não tenho nada para avisar, porque o funcionário, o empregado, ele já sabe o dia que vai terminar o contrato dele. Então, o contrato por prazo determinado, ele tem uma data pré-estabelecida para terminar.
Mas o artigo 443 da CLT, como nós acabamos de ler, existem alguns requisitos de validade desse contrato. Qual seria? O que ele fala? Ele diz que o contrato por prazo determinado, ele só vai ser válido em alguns requisitos. O primeiro, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, ele fala que aquele serviço para qual aquele funcionário está trabalhando, ele tem que justificar porque o contrato dele vai ser por prazo determinado. Digamos que houve um excesso de serviço dentro da empresa e a necessidade de encontrar uma pessoa temporariamente para trabalhar, né? Então, eu posso contratar uma pessoa por contrato por prazo determinado só para suprir aquela demanda. Outra situação que fala sobre a validade do contrato por prazo determinado no artigo 443 é atividades empresariais de caráter transitório, né? Então, assim, nós temos também as questões das festas de finais de ano, onde as lojas vendem mais no final do ano. Então, eu posso fazer um contrato por prazo determinado nessa época do ano por causa da demanda que é maior. Também a outra possibilidade de fazer um contrato por prazo determinado é o contrato de experiência, tá? Então, essa situação do serviço transitório, que é aquele que é breve, passageiro, seria o caso da empresa que contrata empregado para suprir o aumento de produção. As atividades empresariais de caráter transitório ocorrem quando o empregador desenvolve atividade somente em determinadas épocas do ano. Normalmente acontece em empresas que vendem produtos sazonais, como lojas natalinas, que só abrem nas proximidades do Natal, como já mencionamos. Esses contratos por prazo determinado que acabamos de analisar, eles podem ser pactuados por um período máximo, né, que determina a própria CLT no artigo 445. Olha só. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Então, o contrato de trabalho, ele só pode ser de, no máximo, 2 anos. O próprio artigo 451 da CLT, ele fala sobre a prorrogação do contrato por prazo determinado. Vamos ler o artigo 451. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, versará a vigorar sem determinação de prazo. Então, pessoal, eu posso prorrogar sim, mas o limite máximo do contrato por prazo determinado é de 2 anos, salvo de experiência, conforme diz o artigo 445, que ele fala que é 90 dias o prazo máximo do contrato de experiência, tá? O contrato, mesmo admitindo uma prorrogação, ele não pode ser pactuado por mais de 2 anos, ou seja, essa prorrogação dele tem que ser dentro de 2 anos, não pode ser mais que 2 anos. Então, essa prorrogação tem que estar dentro, tá? Ela deve estar contida no prazo máximo de 2 anos. Com relação ao contrato de experiência, temos que é aquele que o empregado pactua com o intuito de demonstrar sua aptidão para o determinado serviço. E também o empregador vai verificar se aquele funcionário ele está adepto àquele serviço que ele vai exercer, tá? Não sendo nada mais do que um teste, tanto para o empregador quanto para o empregado, podendo ser celebrado no máximo 90 dias. E essa prorrogação também ela tem que estar dentro do prazo máximo de 90 dias.
O que nós costumamos ver muito na prática é um contrato de experiência em 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias, totalizando o contrato de experiência por 90 dias no máximo. Então, não pode ultrapassar, da mesma forma do contrato por prazo determinado, não pode ultrapassar 2 anos. Aqui no contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, ele também não pode ultrapassar 90 dias. Não poderá o empregado ser demitido e contratado na mesma função com novo contrato de experiência. Tá? Então, por quê? Porque isso vai descaracterizar o contrato, no caso. Tá? Um contrato por prazo determinado não pode suceder a outro do mesmo tipo por período inferior a 6 meses, sob pena de ser caracterizado a continuidade desses contratos, como sendo um vínculo único. Como assim? Digamos que eu exerço uma função, fui contratada para exercer uma função por prazo determinado. Auxiliar de escritório. E aí passou o prazo determinado, digamos, de 2 meses, e aí a empresa, de 2 anos, desculpe, que é o prazo máximo para o contrato por prazo determinado, e aí a empresa me contrata para exercer um novo contrato por prazo determinado, sendo que ele é inferior a 6 meses, tá? Do mesmo tipo, auxiliar de escritório, né? Se isso acontecer, gente, vai descaracterizar o contrato por prazo determinado e automaticamente isso vai caracterizar um contrato por prazo indeterminado. Então, isso vai acarretar que seria um único vínculo empregatício desde o primeiro dia até a continuidade daquele novo contrato. Então, não pode haver um contrato por prazo determinado, ele não pode suceder, ou seja, ele não pode ser seguido de outro do mesmo tipo, por um período inferior a 6 meses. Então, eu tenho que ter, no mínimo, um intervalo entre esses 2 contratos de 6 meses, tá? Para ser caracterizado contrato por prazo determinado. Senão, eu gero automaticamente um único vínculo empregatício aí, tá? Bom, de acordo com a CLT, artigo 400, deixa eu só confirmar, eu acredito 479, só um minuto, vamos lá. Artigo 479, tá? Da CLT. O empregador que rescinde o contrato a prazo, ele é obrigado a pagar uma indenização em favor do empregado equivalente à metade do que este deveria receber até o final do contrato, tá? Então, vamos lá. Os contratos que tenham termo estipulado, ou seja, o prazo determinado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito o termo do contrato. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Digamos que eu tenho um contrato por prazo determinado de 2 anos. E aí, o empregador rescinde o meu contrato quando eu completo 1 ano de empresa, tá? E aí, ele rescinde meu contrato. Nesse caso, o empregador deve me pagar metade do valor do que ainda faltava
para completar os 2 anos que estavam previstos no meu contrato por prazo determinado, uma espécie de indenização, por ele ter rescindido o meu contrato antes do tempo. Porque, como eu disse para vocês, o contrato por prazo determinado, a vantagem dele é que eu sei o dia que ele vai começar e sei o dia que ele vai terminar. Tá? Então, se é rescindido anteriormente do prazo estipulado, do prazo determinado, do prazo contratado, quem rescindiu, no caso o empregador que rescindiu, ele vai ter que me pagar como uma forma de indenização metade do que ele me pagaria até o final do contrato. No caso dos 12 meses do exemplo que eu dei, os 12 meses ele vai ter que me pagar 6 meses, que é a metade do que faltaria para encerrar o contrato por prazo determinado. Deve ser entendido também que o empregado que rescindiu o contrato, ele pode também sofrer a mesma penalidade, né? No caso do contrato de terceirização, a gente está falando aí, a gente até falou sobre terceirização, mas a gente está falando que temos uma relação aí, só para mencionar, que é uma relação tripartite, né? Onde eu tenho o tomador de serviço, que faz um pacto, que faz um contrato de natureza civil com a empresa de terceirização, que por sua vez ela remete o empregado ao respectivo trabalho para exercer a prestação de serviço, né? O que caracteriza a atividade terceirizada, né, é essa empresa terceirizada que vai encaminhar um funcionário que não é contratado pelo tomador de serviço, ele é contratado pela empresa terceirizada, né? Então, a terceirização, ela se compreende na contratação do serviço e não do trabalhador específico, e subordinado nem temporário. Porque quando a empresa tomadora de serviço ela faz a contratação de natureza civil pela prestação de serviço com uma empresa terceirizada, tá? E essa empresa terceirizada é que manda um funcionário dela para que exerça essa prestação de serviço. A gente já falou sobre terceirização, mas eu só estou mencionando como é que funciona esse contrato de terceirização, que existe uma relação tripartite aí, porque envolve 3 pessoas, envolve o tomador de serviço, envolve a empresa terceirizada e o funcionário da empresa terceirizada. Bom, a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 do ano de 2017, ela trouxe uma inovação de um contrato de trabalho, que nós já até lemos no artigo 443, que é o contrato de trabalho intermitente. Essa categoria de contrato de trabalho intermitente ou trabalhador intermitente, ela foi inserida pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017. Esse contrato de trabalho intermitente, ele deve ser expresso, escrito e por tempo intermitente, tá? O trabalhador ele pode ser contratado para trabalhar por períodos de forma não contínua, né? Recebendo pelas horas, pelos dias, meses trabalhados. Ele terá direito a férias, 13º e previdência social sempre no final de cada período da prestação de serviço. Como assim? Quando a gente fala na questão do trabalho intermitente, existem muitos trabalhos que eles não eram reconhecidos pela consolidação das leis do trabalho, que são aquelas pessoas que trabalham esporadicamente, elas não têm uma jornada de trabalho fixada diretamente, ela não tem uma jornada de trabalho contínua. Vou dar um exemplo. Existem trabalhadores que trabalham em buffet, em festas nos finais de semana. Então, eles só vão quando tem festa, eles só são chamados para trabalhar quando tem festa. Isso nada mais é que um trabalhador intermitente, tá? Então, esses trabalhadores, eles não tinham como ser regulamentado pela consolidação das leis do trabalho antes da reforma trabalhista, porque
eu não tinha como vincular esses trabalhadores, porque como é que eu ia registrar esses trabalhadores, como é que eu ia fazer um contrato de trabalho com eles, se eles não têm uma jornada a ser cumprida, que eles só são chamados quando tem a festa. Então, o legislador veio regulamentar esse tipo de trabalhador, esse tipo de contrato de trabalho. Então, hoje, esse trabalhador que só trabalha quando tem um evento, ele tem um respaldo perante a legislação trabalhista. Ele tem um amparo legal hoje e ele tem direito, tá, às férias, à previdência social, ao 13º salário, proporcional ao tempo que ele trabalhou, às horas que ele trabalhou. Como é que funciona exatamente esse contrato de trabalho? O empregador, ele deve entrar em contato com esse funcionário 3 dias antes da data do início da prestação de serviço. Como assim? Digamos que ele tenha uma festa no sábado, que ele precisa convocar esse trabalhador para trabalhar no sábado. E aí ele 3 dias antes, né, sexta, quinta, na quarta-feira, ou melhor, na terça-feira, ele chama o empregador e fala assim, olha, no sábado eu tenho uma festa e gostaria que você trabalhasse para mim nesse dia, tá? Então, no sábado terá a festa e aí o empregador convoca, chama o empregado para trabalhar. E aí nele fala qual é o dia, qual é o horário e fala também o valor da remuneração. Muito bem. O que é de bom tom? Que essa convocação ao trabalho, ela seja através de e-mail, através de algum registro. Por quê? Porque o empregado, ele terá um dia útil para dizer, olha, eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Se o empregado ele não responder à convocação do empregador, o empregador considera isso como uma recusa, ele considera como se o empregado estivesse recusando aquele trabalho, então ele não vai contar com ele, tá? Então, ele tem que responder ao empregado até um dia útil para dizer se ele vai aceitar ou não o trabalho, tá? Caso o contrato não seja cumprido por qualquer das partes, como assim? Digamos que o empregador chamou o empregado 3 dias antes, o empregado respondeu, disse que iria, chegou no dia, ele não foi. Então, o contrato não foi cumprido, tá? Pelo empregado. Então, o empregado que descumpriu, ele vai ter que pagar ao empregador 50% do valor da remuneração que foi combinada. A mesma coisa aconteceria se o empregador chamou o empregado disse que ia, chegou na hora, a festa não teve, no caso, a prestação de serviço não teve. E aí o empregador tem que pagar 50% do valor dessa remuneração que ele combinou com o empregado, tá? Então, o que veio dar uma segurança, porque se eu trabalho, digamos que eu trabalho para vários bufês, tá? Eu estou dando exemplo de bufês, mas que pode ser o trabalho intermitente, ele pode ser adequado a qualquer outra função. Digamos que eu trabalho para vários bufês, e aí um buffet me chamou, e aí o outro me chamou, só que eu já dei resposta para aquele, então aí, e aquele lá me deixou na mão, eu podendo ter conseguido a prestação de serviço no outro. Né? Então, isso foi uma forma de amparar o próprio trabalhador que trabalha dessa forma eventual, né? Em tempo de serviço, em tempo de horas, em tempo de dias, né? Trabalha esporadicamente, não há uma questão contínua. Tá? Digamos, eu tenho esse contrato de trabalho intermitente, tá? Eu tenho. Só que o tempo que eu não estou prestando serviço ao meu empregador, ele não é considerado como tempo à disposição do empregador. Eu só estou à disposição do empregador naqueles dias em que eu acertei o meu contrato, naqueles dias em que eu disse, olha, não, eu vou nesses dias, eu vou trabalhar nesses dias. Então, esse período é que eu estou à disposição do empregador. Tá? Digamos o exemplo que eu dei ainda agora, a festa no sábado, então no sábado eu estou à disposição do meu empregador. Tá?
Então, assim, de segunda a sexta-feira, eu não estou à disposição do meu empregador. Não é porque eu tenho um contrato de trabalho intermitente com o meu empregador que eu estou sempre à disposição dele. Não, eu só estou à disposição do meu empregador quando eu firmo o contrato com o meu empregador nos dias e horários que eu vou trabalhar com ele, tá? Gente, o trabalhador intermitente, ele também tem direito à contribuição previdenciária e o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, a empresa que chamou o trabalhador intermitente para prestar serviço em determinados dias e horários, eles devem recolher mensalmente, claro, de acordo com os dias e horários, dias que foram prestados os serviços. Eles devem recolher mensalmente a contribuição previdenciária e o fundo de garantia, tá? E esse trabalhador, ele também tem direito a férias, né? Se ele tem um contrato de trabalho intermitente durante 12 meses, que é o período aquisitivo, após o período concessivo, que é de 12 meses, ele tem direito a férias de 30 dias. Então, assim, naqueles 30 dias, o empregador não pode convocá-lo para exercer, para prestar serviço de algum evento, tá? Muito bem. Vamos falar também rapidamente sobre o contrato de trabalho daqueles funcionários que têm jornada de trabalho de 12 por 36. Antes da reforma trabalhista, esse tipo de jornada de trabalho, 12 por 36, ela era regulamentada através de convenção coletiva de trabalho. Tá? Então, eu não tinha lá na legislação uma determinação. Sempre eu tinha que olhar a convenção coletiva de trabalho. Após a reforma trabalhista, houveram algumas mudanças. Tá? Esse tipo de jornada 12 por 36 deve ser 12 horas diárias ou 48 horas semanais. Tá? A cada 12 horas trabalhadas deve haver 36 horas de descanso. Isso também pode ser pactuado mediante acordo individual ou coletivo. A gente vê muito esse tipo de jornada de trabalho em hospitais, enfermeiros, médicos, que muitas vezes trabalham dessa forma. O que é importante ressaltar, gente, que após a reforma trabalhista, a possibilidade de eu negociar diretamente com o meu empregado e empregador de forma individual, os requisitos do meu contrato de trabalho. Tá? A legislação, ela me ampara, me dá uma diretriz, mas hoje a negociação entre empregado e empregador, ela é livre e eu posso fazer de forma individual. Então, o que foi determinado, o que foi acertado no contrato de trabalho é o que vai ser feito a partir daquele dia que foi assinado aquele contrato de trabalho. Tá? É isso que hoje em dia a reforma trabalhista veio trazer para a gente. Bom, gente, vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau!